Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo subdesenvolvido. Aqui no início, para introduzir o nosso conteúdo, vamos ver um pouco sobre o conceito do subdesenvolvimento, ok? O mundo subdesenvolvido abrange um conjunto de países onde vive a maior parte da população mundial. Ou seja, se comparar países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, a grande parte da população mundial vive em países subdesenvolvidos. Nesse conjunto, podemos encontrar países com características muito distintas, principalmente quando comparamos os aspectos culturais e a realidade socioeconômica de sua população. Por quê? Vamos comparar, se dentro do próprio Brasil, que é um país bem grande, tem várias regiões e nós temos muitas distinções culturais, imagina quando comparando país com país. Ou seja, a cultura, gente, é aquilo que dá identidade a um povo. São aquelas características, tradições, a questão da culinária, questão religiosa, crenças, tudo isso, gente, faz parte da cultura da população. E isso é o que dá identidade àquele povo, é o que distingue ele de outros povos. Então, dentro da comparação de um país com outro país, por exemplo, vamos comparar a Índia com o Brasil. O Brasil é emergente e tudo, mas mesmo assim, vamos comparar a questão da cultura. Um país europeu, dentro dos próprios países europeus, a Inglaterra e a França, nós vamos ter identidades culturais distintas. Imagina dentro dos países subdesenvolvidos, nós vamos ver já algumas dessas características, certo? Tanto na questão cultural, quanto na questão socioeconômica, ou seja, questões sociais e econômicas, tá certo? Aqui nessa tabela nós vamos ver alguns indicadores socioeconômicos de alguns países, ok? Aqui nessa primeira coluna nós temos os países. Nessa segunda coluna nós temos a renda per capita. Que significa renda per capita? É o total de capital, ou seja, dinheiro, que uma população de um país recebe em média, ou seja, é feito um cálculo médio, somando dos que ganham mais aos que não ganham nada, dividido pelo número total da população por ano, certo? Então, a média geral de quanto cada pessoa ganharia per capita, né, por cabeça, como se fosse assim, por o capital, por pessoa, a média daquele país dentro de um ano. Nessa terceira coluna, nós temos a questão da mortalidade infantil por grupo de 1.000 nascidos vivos, ou seja, aqui é como se fosse uma taxa percentual de a cada 1.000 nascidos vivos, quantos morrem menos de um ano de idade, certo? Porque se um país tem uma alta mortalidade infantil, quer dizer que ele tem baixas condições de saúde, né? Isso é uma característica ruim, mas típica dos países subdesenvolvidos. E aqui nós temos a expectativa de vida. Por exemplo, qual é a média de idade que uma pessoa daquele país costuma viver? Também feito um cálculo médio por ano. Por fim, nós temos a taxa de analfabetismo, que também significa, se um país tem uma alta taxa de analfabetismo, ela quer dizer que a população não está estudando, não está se especializando, se capacitando para ter melhores condições de vida. Isso também é característica de países subdesenvolvidos. Então vamos comparar o primeiro, nós temos aqui ó, Chile, Brasil, China, África do Sul, Haiti, Chad e Malawi, certo? Então aqui nós temos o Chile. O Chile, enquanto a renda per capita do Chile é a superior, né, à média de 13.793, certo? Dólares por ano, nós temos essa média. A mortalidade infantil é só de 7. Ou seja, até baixa, né, considerando ser um país subdesenvolvido. A expectativa de vida até que é alta, certo? 82 anos a média. E a taxa de analfabetismo é baixa, ou seja, o Chile, ele é um país que ele tem umas taxas boas,
mas ele não é um país desenvolvido. Enquanto nós temos, certo, do Malawi, certo, nós temos uma renda per capita apenas de $300 por ano, a média, ou seja, bem inferior. Nós temos aqui um grupo de mortalidade infantil de 39%, certo? Uma expectativa de vida de apenas 64 anos e uma taxa de analfabetismo de 60. Ou seja, tá vendo? São países desenvolvidos, ambos são, mas têm características diferentes, até mesmo sociais e econômicas. Chad, por exemplo, tem a mortalidade de 75, enquanto a expectativa de vida só é 52, ou seja, bem baixa, certo? Então, isso a gente vê essas distinções. E dentro disso, nós também vemos a distinção de que, enquanto alguns países são essencialmente agrícolas, outros são industrializados e avançados tecnologicamente. Então, nós temos países subdesenvolvidos, nós temos os desenvolvidos, mas nós também temos os países emergentes. Dentre eles, os principais, são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que eles são chamados de os BRICS. BRICS, gente, é um bloco econômico. Professor, e o que é bloco econômico? Bloco econômico é quando vários países que têm interesses em comum se unem, fazem acordos econômicos entre si para que eles possam crescer e se desenvolver economicamente. Por exemplo, se o Brasil vai comercializar com a China, com a Índia ou qualquer um deles entre si, eles criam tabelas para que nenhum país ultrapasse, digamos, o valor X. Por exemplo, eu vou comprar um celular. Então, eles colocam, de certa forma, um preço X, uma tabela X, para que não seja tão vantajoso economicamente. Por exemplo, o celular vendido no Brasil custa R$1.000. Na China, custa R$500. Transformando a moeda, claro, que a China não usa real. Quando um brasileiro vai querer importar um produto da China, vai ter que pagar uma taxa alfandegária para que o preço se torne igualitário. E isso estimule a comercialização interna dentro do próprio país. Porque se outros países vendessem bem mais barato e não existisse essa questão de taxa, de imposto e de alfândega, muitos dos próprios países iam perder muito economicamente. Então eles criam certos acordos, até muitas vezes diminuindo certas taxas entre eles. Por exemplo, o Brasil, ele é um grande exportador de carne, de frango, entre outras coisas, para a China, certo? E a China é um grande exportador tecnológico para o Brasil. A África do Sul, vocês devem estar se perguntando, B de Brasil, R de Rússia, Índia, China. E por que a África do Sul aparece o S? É porque vem do inglês, gente. No inglês, África do Sul é South Africa, certo? Então, primeiro vem o Sul. Aqui, nós temos também, sobre os países emergentes, uma característica deles é o elevado crescimento econômico e destaque nas relações comerciais internacionais. Ou seja, esses países eles vêm buscando cada vez mais estratégias para ganhar mercado consumidor dentro dos outros países. Como? Investindo, tentando fazer acordos como mesmo esse bloco econômico do BRICS, certo? Trazendo multinacionais para dentro do seu país. Que o que são multinacionais? Nós vamos ver aqui, atrativos econômicos para a entrada de multinacionais. São empresas, as multinacionais, empresas que têm uma matriz, normalmente em países desenvolvidos, certo? Que atua em outros países, ou seja, os países emergentes, eles dão várias condições de atrativos para que essas multinacionais entrem e haja uma maior circulação econômica de capital, de renda, certo? Dentro do país. O que eles vão fazer? Esses atrativos: mão de obra barata,
matéria-prima abundante, isenção de impostos, ou seja, muitas taxas que nós pagamos dos nossos produtos, quem é dono de alguma pequena empresa paga. Essas empresas, elas são isentas dessas taxas, ou seja, elas ganham mais e ainda não pagam seus impostos. Isso é um acordo entre a empresa e o país, certo? E até mesmo o terreno, por exemplo, não tem um atacadão? Que é um serviço, né, do mercado, né, de alimentos e outros produtos que tem em Juazeiro. Tanto o Atacadão quanto o Açaí, entre outras empresas, elas não pagam os seus impostos, né? Tem um acordo dentro da própria cidade, do governo do estado, para trazer mais atrativos, mais empregos para a população local do Cariri. E o terreno que eles têm, todo é financiado, dado, certo, para elas, de forma sem custeios. E também as questões por exemplo, eletricidade, água, todas essas questões de infraestrutura são fornecidas. Então, os países emergentes, eles estão atrás de empresas que entrem para que o capital gire. Só que por que esses países, se eles estão tão aparecendo no mercado, eles ainda não são desenvolvidos? Porque muitos problemas sociais ainda não foram superados, como a pobreza e a desigualdade. Ok? Aqui nós temos uma tabela mostrando as maiores economias do mundo de 2004 a 2017. Aqui nós temos, no azul, nós temos mostrando em 2004... o amarelo em 2017 e aqui em verde nós temos o percentual. Os Estados Unidos, para variar, está em primeiro lugar e ele teve um crescimento de 2004 a 2017 de 58% vamos olhar qual é a escala, em bilhões de dólares, o PIB. O que é PIB, gente? Produto Interno Bruto. É o quanto de renda de capital é gerado naquele país por ano. Então, ele teve um aumento de 58% no PIB, certo? Tava aqui, ó, a taxa. 12.275 bilhões de dólares para 19.390 bilhões de dólares. Nós temos em segundo lugar a China. Teve um crescimento bem maior. 526%, ou seja, a China, que é um país emergente, ela está tendo um crescimento econômico percentual do PIB maior do que os Estados Unidos, que é a grande potência mundial. Mas, se você olhar aqui, ele ainda não chega nem perto do quanto os Estados Unidos produz por ano. Por incrível que pareça, a China está na frente do Japão. E o Japão é um país desenvolvido, de primeiro mundo. A taxa percentual de produção, de crescimento do PIB do Japão só foi 1% em 13 anos. Mas mesmo assim a população, porque o que torna um país desenvolvido não é também só a quantidade que ele produz. Por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo, então ele tem que ter um PIB muito grande. Mas quando é dividido pela população, sai uma média, uma renda per capita muito baixa. Já no Japão é o contrário. Tem pouca população, né, bem menos do que a China, mas a condição de vida dessa população, ela é superior. Educação, saúde, emprego, taxa de natalidade, analfabetismo, expectativa de vida, tudo isso é melhor lá. É o que torna ele um país desenvolvido. Também pela questão tecnológica, que nós vamos ver já já, que o Japão, ele é destaque na questão tecnológica. Aí depois nós temos a Alemanha, Reino Unido, Índia, França, certo? A Índia houve um crescimento de 271%, mas olha o tamanho da Índia, da produção do PIB em comparação aos Estados Unidos, muito baixa. Teve um crescimento grande? Teve. Por isso que a Índia é um país emergente, gente. França,
só 22%, Brasil 207%, por isso que o Brasil também é considerado um país emergente, porque ele está tendo um grande desenvolvimento do PIB, mas ele ainda não chegou no patamar ideal pelas desigualdades socioeconômicas. A Itália e o Canadá, ou seja, se for olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo atualmente, mas ainda não é um país desenvolvido, é emergente. Vamos continuar. A dependência econômica. Isso é um dos fatores que torna o Brasil ainda um país emergente, ainda na classe dos subdesenvolvidos. Por quê? Falta de recursos. O Brasil não tem recursos tecnológicos, ele depende dos outros países para que ele possa produzir. Essas multinacionais, quando vêm para cá, ela vem atrás da matéria-prima e da mão de obra. Mas a tecnologia vem de fora, vem da matriz, certo? E aqui nós temos as filiais. A escassez de investimentos, ou seja, o investimento não está focado naquilo que deveria ser focado, que é educação, saúde, condições de vida melhor para a população. E nós temos também uma estagnação e recessão da economia. A economia, apesar do PIB ter aumentado, mas a economia ainda continua muito desigual, como se fosse parada, congelada. Porque o que torna um país desenvolvido não é o quanto ele produz, e sim como é que a população está economicamente. Nós temos quase 50% da população em grande miséria, escassez. Historicamente, o Brasil já era dependente. Quando ele era colônia de Portugal, ele já dependia economicamente de lá. Ele exportava a matéria-prima e ganhava depois o produto industrializado, digamos assim, os outros produtos, o resultado, sabe? E historicamente o Brasil, né, como eu disse, desde o período colonial, a matéria-prima é exportador de gêneros primários, que são chamadas as commodities. Commodities são produtos agrícolas de grande importância comercial, produzidos em larga escala e com preços definidos internacionalmente. Ou seja, existe uma tabela, o Brasil tem que cumprir essa tabela. O Brasil é um dos principais exportadores de soja, de cacau, da carne, de aves, da bovina, de vários outros tipos de cereal. O Brasil, ele é um grande exportador, mas essa tabela, que é estabelecida internacionalmente, limita muitas vezes a exportação do Brasil. Ela compra produtos industrializados para poder as indústrias brasileiras continuarem crescendo. Ela tem que comprar, se ela mesma, se a indústria brasileira conseguisse produzir a sua própria tecnologia, isso seria um ponto positivo para o desenvolvimento do Brasil. Mas, enquanto isso, ele continua dependente. E a dependência desfavorável pelo desequilíbrio na balança comercial. O Brasil, ele depende muito dessas exportações para o aumento do PIB. Esse grande aumento que o Brasil teve, mais de 200%, no seu crescimento do PIB nos últimos anos, não foi pelo comércio interno, e sim pela exportação. Então, para que ele continue crescendo, ele depende de exportar os produtos para os outros países. Aqui nós temos mostrando uma balança entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Vamos olhar. Os subdesenvolvidos, eles exportam menos e importam mais. Questão da tecnologia, né? Então, se você exporta pouco, quer dizer que você vende pouco e você tem que comprar muito, então você acaba tendo que gastar, investir muito para poder exportar. Enquanto nos países desenvolvidos, eles exportam muito, vendem muito e precisam importar pouco. Por quê? Porque eles já são autossuficientes. Eles já têm a questão tecnológica suprida para eles. Então, eles precisam importar pouco. Com tudo isso, essa questão da dependência econômica, houve o endividamento externo. Quem nunca ouviu falar sobre a dívida externa do Brasil? Pois é, vamos entender o que foi que aconteceu. Os déficits, ou seja, a deficiência na balança comercial e sem dinheiro para investir no desenvolvimento de suas economias. O Brasil, ele estava
sempre, historicamente falando, com déficit, uma deficiência, ou seja, uma precariedade no comércio, e ele precisava investir. E como é que você vai investir numa indústria, no comércio, na exportação, sem dinheiro? Fazendo o quê? Empréstimo. Gente, não façam nunca empréstimos, é a pior coisa que tem. Você se embola, é uma bola de neve que nunca tem fim. E de onde é que ele pegava esses empréstimos? Do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e do Banco Mundial. Houve um aumento da dívida entre as décadas de 1960 e 1980. A gente vai já olhar aqui numa tabela. E a redução nos investimentos sociais, conforme ele teve que pegar dinheiro emprestado. Todo o foco ali do que você estava investindo não foi nas questões sociais, foi nas questões comerciais e econômicas. E a população, para eles conseguirem pagar os juros, porque vocês sabem que tem juros, os juros da dívida externa, que nunca conseguiu ser cessada, eles reduzem investimentos sociais. E quem é que acaba se dando mal? Nós, a população em geral. Então olhem aqui, gente, de 1970 até 2016, o quanto a dívida aumentou em bilhões de dólares. Saiu do zero, que foi quando começou em 1970, a 7 bilhões, não, 7 mil, enfim, muito dinheiro, 7 bilhões de dólares, certo? Muito mesmo. Ok? Isso aqui em 2016. Isso aqui, gente, falando não só do Brasil, mas sim dos países subdesenvolvidos em geral, tá certo? Aí, nós temos outro ponto a se tratar, que são as barreiras alfandegárias e o protecionismo. Isso aí, gente, é criado pelos países desenvolvidos para defender os seus mercados, criando essas barreiras alfandegárias. Ou seja, é aquela história que eu disse. Enquanto os BRICS, os blocos econômicos, eles criam maneiras de diminuir certas taxas de alfândega para que eles possam comercializar entre si e aumentar o fluxo de exportação e importação de produtos. Os países desenvolvidos, eles querem exportar cada vez mais, mas eles não querem importar. Então o que eles fazem? Colocam uma taxa alfandegária enorme para que quando você compre um produto mais barato em outro país, ao passar pela alfândega, é gerada uma taxa em cima daquele produto para que o preço fique exorbitante e você tenha um prejuízo e acabe não comprando mais fora. Fora isso, isso é uma forma de protecionismo, ou seja, de proteger a sua economia. Isso também, dentro do protecionismo, por exemplo, dos Estados Unidos, a questão de emigrantes, né? Quem vai para lá, os imigrantes que vão para lá, certo? Eles criam vários critérios que dificultam a entrada de certas populações, tanto para que não haja essa diferenciação de classe. Imagina, todos os pobres que quiserem ir para os Estados Unidos, eles não querem pobre, eles querem gente que continue no patamar de vida deles, né? Para que não haja uma quebra na economia. E também até mesmo como forma de prevenção de doenças, é o que eles dizem, sabe? O desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos tem dificultado o protecionismo. Por quê? Por causa que os países emergentes e subdesenvolvidos têm crescido dentro do mercado e isso tem, de certa forma, assustado os países desenvolvidos. E é como eu disse, eles criam altas taxas de importação e cotas, como tarifas, que geram a redução das exportações dos produtos dos países subdesenvolvidos. Quando eles aumentam essas taxas, os países subdesenvolvidos que tentam vender para eles não conseguem vender, gerando o quê? Desemprego. E uma forma que destaca os países desenvolvidos dentro disso são os subsídios agrícolas, que é o quê? Quando, por exemplo, uma mercadoria para ser produzida custa $100, mas dentro do mercado, para vender para fora, ela só vai conseguir vender por $50. Então, o produtor agrícola ele vai ter um prejuízo de 50%. Então, o governo vai lá
e paga essa diferença para estimular a exportação, a economia dentro do seu país. Enquanto nós, nos países subdesenvolvidos, como o governo não tem nem condição de fazer algo assim, a gente acaba saindo no prejuízo. Aqui nós temos um mapa mostrando a Organização Mundial do Comércio, os países que são participantes, esses em rosa, certo? E eles criam como se fossem acordos, quando há atrito também entre os países. Tudo é resolvido dentro dessa questão comercial pela OMS, a Organização Mundial do Comércio. Do mesmo jeito que tem a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então a OMC, perdão gente, acho que eu falei errado, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, tá certo? Que cria essas, que é como se fosse um intermediador entre os países sobre essas questões comerciais. Aqui nós temos uma tabela mostrando as diferenças tecnológicas, né? A questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos lá, desenvolvidos, vamos pegar aqui os Estados Unidos, né? E aqui dos subdesenvolvidos o Brasil. O PIB, que é em milhões, dos Estados Unidos estava em 18 bilhões 624 mil, enquanto o Brasil só estava em 1 bilhão 796. Os investimentos em educação nos Estados Unidos estavam em 5, certo? 5% do PIB. O Brasil estava 6, até que estava bonzinho, mas ainda não é o suficiente. Os investimentos em ciências. Nos Estados Unidos nós estávamos em 2,7, enquanto no Brasil apenas 1,3. Isso faz uma diferença muito grande na questão tecnológica. Vamos ver, ó. Técnicos e cientistas por milhão de pessoas. Nos Estados Unidos nós temos 4 milhões 232 mil, enquanto no Brasil nós temos apenas 1 milhão 343 mil. Então, como a gente viu, há muita dependência tecnológica, as importações acabam sendo maior sobre essa questão tecnológica, causando uma disparidade. A disparidade ainda tende a aumentar cada vez mais o distanciamento tecnológico dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Há um baixo investimento na educação, ciência e pesquisa, como a gente pôde ver aqui. Ainda não é o suficiente, precisava investir muito mais o governo para poder conseguir chegar pelo menos perto. Gerando o quê? Baixas condições socioeconômicas, como a gente viu, saúde, educação, não há de qualidade, e isso faz com que o nosso país não cresça. E gerando uma economia informal. Se a pessoa não é capacitada, se a pessoa não é especializada, ela vai trabalhar por conta. Essas economias informais, os ambulantes, muitas vezes certos comércios, vender por conta, em casa, de porta em porta, etc. Então isso tudo é consequência da diferença tecnológica. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido. Um beijo, até a próxima aula.